20 Viver em Outro Mundo Capítulo 259 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Ali Mendes estavam sorrindo. Eles achavam que o irmão sob juramento de sangue de Wallace era valioso demais. Não só ele tinha muitos grãos, ele também tinha muito poder de luta. Wallace soltou Zawai e disse: "Você agora é meu irmão sob juramento de sangue. Ninguém será capaz de dizer qualquer coisa, não importa como você me ajude. Apenas relaxe e ajude seu irmão mais velho a tomar de volta o assento do chefe da tribo. Você tem 2 tentativas. Bônus de 150% até R$ 7.500. Girá. Parimate Zawai. Eu realmente espero que não lutemos. Se nós lutarmos agora, aqueles que morrerão ainda serão pessoas da tribo do Touro Hercúleo. Se houver muitas baixas, outras tribos podem ter a chance de assumir o controle." O sorriso no rosto de Wallace desapareceu. Ele assentiu: "É por causa de tais considerações que eu nunca entrei em confronto com Gazol. Eu não esperava que ele fosse tão longe. Ele é muito implacável." Zawai assentiu com a cabeça enquanto ele se sentia chateado. Gazol tinha ido ao fundo do poço desta vez, pois ele matou seu próprio pai. Mesmo que Zawai tenha ouvido falar sobre essas coisas muitas vezes antes, ele não esperava que tal coisa acontecesse tão perto dele. Se ele tivesse que colocar seus sentimentos em palavras, elas seriam: "Quão dominador." Mendes deu um tapinha no ombro de Zawai: "Tudo bem, não pense muito. Se Gazol realmente conspirou com esses mercantes humanos para prejudicar o pai, então ele não tem o direito de ser o chefe da tribo." Zawai assentiu: "Então vamos nos preparar. Eu acho que minhas águias de sangue estão prestes a voltar." Logo depois disso, 2 gritos vieram do céu. Zawai e os outros levantaram a cabeça para ver que 5 águias de sangue estavam voando de volta lentamente. 4 deles estavam segurando um par de bestas mágicas, que obviamente não estavam mortas. Elas estavam lutando, mas não conseguiam sair das garras das águias de sangue. Wallace não esperava que as bestas fantasmagóricas de Zawai capturassem os pássaros flamejantes tão rapidamente, enquanto o próprio Zawai não ficou surpreso. Eram 5 contra 2. Se os pássaros flamejantes não pudessem ser capturados, eles certamente fariam guisado das águias de sangue depois. Zawai fez um gesto e as 5 águias de sangue desceram do céu. Quando elas fizeram, Wallace e Ali Mendes descobriram algo estranho. Essas 5 águias de sangue tinham 2 metros de altura, cada uma delas era imponente e esmagadora. Fantasmagórico? Era mais como ainda mais mágico do que as bestas mágicas. Os 2 grandes pássaros sob os pés das águias de sangue não eram tão grandes, mas também não eram pequenos. Eles tinham mais de 1 metro de altura e uma envergadura de 5 metros. Suas penas da cauda eram muito longas, especialmente as 3 do meio. Cada uma tinha cerca de 3 metros de comprimento e tinham uma cor vermelho-fogo. Era muito lindo. Esses 2 pássaros não eram vermelhos, mas de uma cor azul pálida. Havia pequenas penas em suas cabeças como se fossem coroas. Seus corpos não eram tão fortes quanto das águias de sangue, mas elas eram lineares e suaves. Elas davam a sensação de uma flecha que seria solta quando voassem para o céu. Os 2 pássaros flamejantes estavam feridos. Uma boa parte de suas penas haviam sido arrancadas e suas asas tinham manchas de sangue. Era evidente que as águias de sangue não se contiveram. Zawai ordenou que eles trouxessem os pássaros flamejantes vivos, mas ele não disse nada sobre não os ferir. Zawai olhou para os 2 pássaros flamejantes com curiosidade. Ele sabia pelas águias de sangue que estes 2 eram muito rápidos e tinham uma capacidade de combate extremamente poderosa. Eles não eram bestas mágicas do tipo fogo, mas sim bestas mágicas de tipo duplo, o fogo e o vento, rápidas e fortes. Zawai não teria sido capaz de trazê-los se ele não tivesse enviado 5 águias de sangue. Zawai perguntou para Wallace: "Irmão mais velho, esses são os pássaros?" Wallace sabia o que Zawai queria dizer, mas ele ainda estava cativado pelas 5 incríveis águias de sangue. Como é que elas se assemelhavam a bestas fantasmagóricas? Se as bestas fantasmagóricas fossem tão poderosas, então as bestas mágicas já deveriam ter se retirado de cena. Wallace abaixou a cabeça e olhou para os pássaros flamejantes. Eles eram de fato os 2 pássaros que haviam sido criados por Gazol. Gazol banhou esses pássaros flamejantes com cuidado, carinho e amor.
Ele os alimentaria sozinho todos os dias, proibindo os outros de fazê-lo. Se alguém tocasse neles, ele ficaria imediatamente furioso. No entanto, ele às vezes deixava os dois pássaros se exibirem na frente dos outros, o que fazia outros rangerem os dentes com raiva. Agora, esses dois pássaros estavam no chão como passarinhos doentes. Wallace parecia como se quisesse cair na gargalhada. Esses pássaros, que se diz serem os assistentes mais proeminentes de Gasol na realização de méritos, agora, eles haviam sido aleijados por Zawai sem problemas. Ele estava mais feliz do que qualquer outro. Wallace assentiu, de fato. São estes dois. Muito bem, irmão. Você realmente os trouxe de volta vivos. Eu tenho que perguntar, você não vai mesmo assar um, vai? Zawai e Mendes riram alto disso. Zawai respondeu, como é que eu poderia tolerar isso? Talvez mais tarde. Quando eu criar um pouco mais, vamos assar 10 deles. Coma 5, jogue 5. Ah! Todos riram depois que Zawai tomou os pássaros flamejantes. Ele então disse, irmão mais velho, eu estou dando a você essas 5 águias de sangue. De agora em diante, eles serão seu reconhecimento aéreo. Wallace ficou surpreso. Ele admirava muito as águias de sangue, mas não as queria. Na sua opinião, essas águias de sangue eram capazes e elas seriam de maior ajuda para Zawai. Wallace recusou, por favor, não, irmão. Os mantenha para você mesmo. Eles são mais úteis para você. Zawai riu, não se preocupe, irmão mais velho. Eu posso criar um pouco mais, e minhas bestas fantasmagóricas são diferentes das outras. Minhas bestas fantasmagóricas podem ser como bestas mágicas e caçar sozinhas. Você também pode alimentá-las com carne de argalho ou bife, assim como você alimenta as bestas mágicas. Não precisa se preocupar muito com elas. Wallace deu uma segunda olhada. Meu irmão, essas são bestas mágicas ou quê? Como elas podem ser alimentadas dessa maneira? Não me admira que elas tenham crescido tão forte. Zawai riu dessa declaração. Às vezes, homens-fera eram estranhos. Quando eles vissem uma pessoa, eles primeiro veriam se a pessoa parecia forte. Quanto mais forte eles eram na aparência, mas os homens-fera pensavam que eles eram capazes. O mesmo foi aplicado para as bestas mágicas. Zawai falou com as 5 águias de sangue. Vai, conheçam seu mestre. Esse é o meu irmão mais velho. Ouçam-no. As águias de sangue assentiram e então caminharam para trás de Wallace, passo a passo. Wallace ficou chocado com essa exibição. Wallace olhou para as águias de sangue atrás dele e murmurou, todas as bestas fantasmagóricas são espertas. Mendes e Ali também ficaram sem palavras. Se eles tivessem que ser honestos, eles nunca haviam visto ninguém usando bestas fantasmagóricas. Zawai riu, não se preocupe com as pequenas coisas, irmão mais velho. Vai e faça os preparativos. Essas pessoas estão chegando. O que você vai fazer? Lutar contra eles de frente. Wallace recuperou sua compostura pelas palavras de Zawai. Ele disse, você está certo, irmão. Eu pretendo ficar frente a frente com eles. Homens-feras são diferentes dos humanos, irmão. Homens-fera desprezam covardes. Se eu não enfrentar Gasol hoje, eu vou perder o direito de lutar com ele no futuro. Zawai disse, muito bem então. Se ele quiser lutar, então nós lhe daremos uma luta. Agora eu vou chamar todas as minhas criaturas mortas-vivas para fortalecer suas tropas. Entretanto, seria melhor não começar uma grande batalha. Caso contrário, as perdas para a tribo do touro Hercúleo será muito grande. Wallace sabia o que Zawai queria dizer. Zawai pretendia usar este método para impedir os movimentos precipitados de Gasol. Caso contrário, eles não mostrariam misericórdia. Wallace não queria lutar também. Se eles lutassem, seria a força da tribo do touro Hercúleo que sofreria. Esse era o resultado que Wallace mais desprezou. Wallace assentiu, você está certo, meu irmão. Liberte seu exército de mortos-vivos e deixe meu irmão testemunhar isso. Zawai riu enquanto ele acenava com a mão. Uma gigantesca horda de criaturas mortas-vivas surgiu do espaço. No entanto, Zawai não liberou todos os seus mortos-vivos. Ele acabou de libertar os chacais, o grupo de Zauzui, Zaijai e os mercenários, além dos enviados por Carlo e seus subordinados. E então tinha as bestas capturadas nas Terras Negras. Isso já havia excedido os 4.000 em número.
Zhao Ai não mobilizou o povo da igreja radiante que os atacaram. Mas tal implementação já era assustadora o suficiente. No meio estava uma horda de bestas mortas vivas. Os flancos esquerdos e direitos eram compostos pela cavalaria de chacais cintilantes mortos-vivos, e a reserva era composta de mortos-vivos humanos. A fim de evitar causar mal-entendidos, Zhao Ai os deixou aparecer como esqueletos em vez de zumbis. A visão de uma horda de esqueletos surgindo repentinamente do chão ainda era muito aterrorizante. Wallace estava mais feliz do que ele havia esperado enquanto ele via esse exército de esqueletos. Com este irmão sob juramento de sangue que tinha tanta força, ele acreditou firmemente que não tinha nada a temer, caso ele colidisse com Gasol. Wallace deu um tapinha no ombro de Zhao Ai e não disse nada. Zhao Ai entendeu que Wallace manteve essa gratidão em seu coração. Wallace não pôde expressar sua gratidão por tal ajuda com palavras. Wallace não tinha nada a dizer enquanto Zhao Ai se preparava. Ele chamou todas as suas escoltas, e os 400 touros hercúleos guerreiros ficaram na frente de Wallace, o observando fixamente. Wallace era o príncipe deles e eles estavam aguardando suas ordens. Eles podiam adivinhar quem eram seus inimigos dessa vez, mas não se arrependeram. Para os homens fera, ter arrependimento significava traição. Eles só obedeceriam às suas ordens, pegariam suas armas, seguiram seus líderes, seguiram em frente novamente. Viver em outro mundo. Capítulo 260. Wallace olhou para seus guerreiros que não se arrependeram, enquanto seu coração ficou muito emocionado. Na pradaria dos homens fera, se alguém não fosse um líder qualificado, ninguém o seguiria. Homens fera também tinham o direito de escolher seus próprios líderes. Tal tipo de coisa havia acontecido na pradaria. O chefe da tribo de um tipo de raça havia se tornado um incompetente e seus membros da tribo gradualmente o abandonaram. Eventualmente, a tribo desapareceu da pradaria. A situação atual de Wallace não era boa demais. Gasol controlava toda a tribo do Touro Hercúleo, e as famílias de seus subordinados estavam nas mãos de Gasol. Se eles não o seguissem por profunda lealdade, provavelmente o teriam deixado há algum tempo. Wallace foi tocado por essas pessoas terem ficado para trás. Ele os observou calmamente e disse: Irmãos, tenho certeza de que todos aprenderam sobre o que aconteceu na tribo. Seus familiares ainda estão na tribo. Eu estou feliz que vocês ainda sejam capazes de ficar ao meu lado. Nossos inimigos estão chegando, e depois de uma hora, eles aparecerão diante de nós. Nós não vamos nos retirar. Os guerreiros da tribo do Touro Hercúleo nunca se retirarão. Agora, irmãos, montem seus touros e levantem seus machados. Sigam-me e deixe que nossos inimigos saibam que somos os mais fortes guerreiros da tribo do Touro Hercúleo. As palavras de Wallace não foram gritadas. Na verdade, ele estava falando com muita calma, como se estivesse simplesmente declarando um fato. Mas os guerreiros estavam muito emocionados. Eles o atenderam com um grito alto e correram para pegar suas armas e puxaram suas montarias pelas rédeas. Wallace os ignorou e perguntou a Zhao Ai: Você virá conosco, irmão? Por cavalo ou por carruagem? Zhao Ai sorriu e balançou a cabeça. Não, irmão mais velho. Eu estou pensando em algo melhor. Com um movimento de sua mão, a Lien apareceu na frente dele. Wallace estava muito curioso sobre a aparência poderosa de Alien. Zhao Ai sorriu e caminhou em direção à sua boca. Venha, irmão mais velho. Beba um pouco de coia comigo. Ele então entrou na boca de Alien. Wallace e os outros seguiram Zhao Ai para dentro com curiosidade, e eles logo chegaram no espaço dentro do Alien. Agora, seu espaço passou por uma grande mudança. Laura modificou esse espaço ao ponto de ser como sua própria carruagem. Algumas caixas foram colocadas ali, que poderiam ser usadas como assentos. Dentro das caixas tinham cobertores e outras coisas, enquanto também havia uma caixa no meio, com compartimento superior e inferior. O compartimento inferior tinha um bloco de refrigeração que poderia ser usado para manter as coisas em temperaturas muito baixas. O compartimento superior continha cor e outras coisas, enquanto um conjunto de chá era colocado em cima da caixa. No meio dela, havia um forno mágico alimentado por um cristal mágico, usado para ferver água. Wallace e os outros olhavam ansiosamente para tudo isso. Eles nunca esperaram que houvesse outro reino dentro do corpo desta criatura morta-viva. Zhao Ai sorriu para eles. Sente-se, irmão mais velho. Quer uma xícara? Wallace se sentou e olhou ao redor. Nada mal. Podemos até ver o que tem lá fora. Professor,
Eu acho que você deveria se sentar aqui com o pequeno Ai. Eu vou resolver os assuntos lá fora. Yali não objetou e apenas assentiu, tudo bem. É bem legal estar aqui. Você deve sair e se preparar. Acho que Gasol e sua equipe estarão aqui em breve. Wallace assentiu e olhou para Zhao Ai. Pequeno Ai, quando as coisas ficarem difíceis, não seja educado. Apenas haja diretamente. Zhao Ai sorriu. Relaxe, irmão mais velho. Eu não irei ser gentil. Você deve se apressar. Eles podem ter descoberto onde nós estamos. Wallace assentiu e saiu do alien. Mendes também saiu, enquanto Zhao Ai e Ali ficaram do lado de dentro. Laura e as outras ficaram ao lado de Zhao Ai, enquanto o comboio de comida do lado de fora não se mexeu. Zhao Ai serviu uma xícara de coia para Yali e perguntou, Yali, você acha nós iremos lutar? Gasol não deve se mexer depois de ver o que temos, certo? Yali balançou a cabeça em resposta, não necessariamente. Gasol é um indivíduo muito vaidoso. Ele não desistirá tão facilmente. Agora, o Wallace é sua maior preocupação. Se ele matar o Wallace, ele pode ganhar o controle total da tribo do Touro Hercúleo. Embora existam muitos mortos-vivos, os Homens-Fera geralmente não pensam neles muito seriamente, porque eles acreditam que os mortos-vivos não são poderosos. Não é provável que eles saibam que suas criaturas mortas-vivas sejam tão poderosas, e é por isso que eu acho que o Gasol pode fazer um movimento. Zhao Ai assentiu. Ele realmente não queria fazer isso. Ele não temia o ato de assassinato. Ele tinha matado muitas pessoas no continente Ark, mas agora, ele ia matar o pessoal da tribo do Touro Hercules. Se as perdas da tribo forem muito grandes, seu lugar na pradaria dos Homens-Fera seria reduzido, e isso não seria bom para ele. Nada mais importava na pradaria dos Homens-Fera além da força. Com a força vinha o respeito. Se você não tem muita força, então desculpe. Não importa quão poderoso você for no passado como um todo. As pessoas não lhe davam face. Não importa o que, é preciso retaliar quando atingido. Não contra-atacar não era o estilo de Zhao Ai. Ele não tinha nada a dizer sobre isso quando Alice e os outros decidiram contra-atacar. Zhao Ai suspirou. Eu ainda não entendi. Gasol quer tanto a posição de chefe da tribo. Se muitas pessoas morrerem por causa de seu confronto com o irmão mais velho, então a classificação da tribo será reduzida. Que bem isso fará para ele. Ele prejudicou o próprio pai no processo de se tornar o chefe da tribo, então sua reputação é certamente ruim na pradaria. Ele está em grande desvantagem. Ele nunca pensou nisso. E Alice suspirou. Você não conhece Gasol? Ele é uma pessoa muito orgulhosa, muito egocêntrica, que pensa que seu próprio poder é grande. Para completar, ele é um maníaco de batalha. Posso dizer que, se não fosse por tal temperamento, Wallace não teria que lutar contra ele pela posição de chefe da tribo. Porque, Wallace e eu estamos muito claros que, uma vez que Gasol se torne o chefe da tribo, a guerra será inevitável. E Alice suspirou novamente e continuou, não se preocupe com o quão poderosa a tribo parece ser agora. Ainda há muitas pessoas provocando os touros hercúleos. Apenas os touros lutadores são irritantes o suficiente para citar como um único exemplo. Zhao Ai ficou surpreso. Ele sabia que os touros lutadores eram uma tribo importante entre a raça cabeça de bovino, e que sua tribo tinha laços conjugais com os touros hercúleos. Porque Yali disse que a tribo do touro lutador estava provocando a tribo do touro hercúleo. Yali esclareceu ao olhar para Zhao Ai. A posição de cada tribo dominante de uma raça de homens-fera não é fixada no lugar. Se você é poderoso, então você é a tribo dominante. Apesar do chefe da tribo anterior ter lutado em toda a pradaria com grandes resultados, a força da tribo foi grandemente gasta. Agora é suposto ser o tempo para descanso e recuperação. Se um maníaco de batalha se tornar o chefe da tribo agora, nossas perdas serão ainda maiores se novas guerras forem travadas. Yali parou para beber um pouco de cuia antes de continuar. Os touros lutadores são uma poderosa tribo de guerra entre a raça cabeça de bovino. Eles são musculosos e têm uma força imensa, especialmente quando lideram seus ataques. Mesmo os touros hercúleos necessariamente não manterão a vantagem quando estiverem de frente para eles. Eles são assustadores no fato de que eles não eram muito poderosos antes, mas eles mudaram depois que seu novo chefe da tribo conseguiu essa posição. Ao contrário de seus predecessores, ele não é alguém que gosta muito de lutar.
Eles estiveram descansando por todos esses anos e, assim, eles se tornaram mais poderosos do que eram antes. O falecido chefe da tribo do touro Hercule viu que a posição da tribo dominante estava se tornando instável. Então ele casou 4 de suas filhas com a tribo do touro lutador. Ele tentou usar o casamento para pacificar a tribo do touro lutador, mas obviamente não foi muito eficaz. Foi por essa razão que há uma quantidade decrescente de guerras travadas pela tribo do touro Hercúleo. No entanto, Gasol presumiu que o falecido chefe da tribo perdeu sua ambição por causa de sua idade. Por isso ele ficou insatisfeito com o falecido chefe da tribo. O falecido chefe da tribo ficou profundamente desapontado. Como é que ele poderia ignorar a ameaça do seu lado? Foi por isso que ele deu a posição para Wallace. Wallace não gosta de lutar e é muito esperto. O falecido chefe da tribo conseguiu descansar em paz desse jeito. Zhao Ai não achou que essa luta pela sucessão fosse séria ao ponto de decidir o futuro da tribo do touro Hercúleo. E Ali suspirou: não sabemos quantas vítimas serão perdidas se essa guerra for travada. Quanto maior o número de mortos, maior a perda de touros hercúleos e mais instável a posição de tribo dominante. Infelizmente, Gasol não consegue ver isso. Aquele idiota excessivamente arrogante continua acreditando que os touros hercúleos são invencíveis, e ele continua tratando os touros lutadores como boas pessoas. Ele não tem ideia de que essas boas pessoas estão salvando suas forças para deixá-lo de joelhos. O rosto de Ali tinha uma expressão de zombaria nesse momento. O único que ele estava zombando não era outro senão Gasol. Como poderiam os gastos dele levar os touros hercúleos a um futuro brilhante? Foi a razão pela qual Yali apoiou totalmente Wallace. Zhao Ai suspirou em seu pensamento. Ele sabia um pouco mais sobre a tribo do touro Hercúleo agora, mas ele não tinha se acostumado a ver alguém como Gasol, que tinha a crueldade de um governante para usar qualquer meio necessário para alcançar seus objetivos. Entretanto, isso só terminaria em tragédia, enquanto tal governante não tivesse também a visão de um governante. Viver em Outro Mundo capítulo 261. Os estrondos de galopes quebraram o silêncio na pradaria, e a poeira que eles chutaram pela passagem pareceu acelerar o pôr do sol. Wallace não queria testemunhar uma cena em que os irmãos se envolviam em violência mútua. Ele sentou em sua própria montaria em silêncio. Ele não usava nenhuma armadura. Em vez disso, ele usava um robe e seu grande machado estava preso no chão gramado ao lado dele. Mendes estava em uma situação semelhante à de Wallace, mas seu grande machado estava em suas mãos. 400 guerreiros armados se alinharam atrás deles. Atrás deles estava o exército de mortos-vivos de Zhao Ai. Uma linha preta logo apareceu no horizonte distante, vindo em direção a eles como uma torrente. Wallace olhou para ele, enquanto Mendes e os outros apertavam as armas com força. Muito em breve, os sons de galope se tornaram maiores. Era como se a própria terra estivesse tremendo por causa disso. Mas isso não teve efeito sobre Wallace e os outros. Eles estavam ali em silêncio. Wallace até fechou os olhos suavemente. Logo o galope morreu quando chegou mais perto. Wallace sabia que Gasol não estava longe deles agora. Ele então abriu os olhos. O sol estava prestes a se pôr por completo. Embora não fosse muito longe, Wallace ainda não conseguia distinguir os rostos do outro lado. Gradualmente, Wallace foi capaz de determinar que aquele na liderança era de fato o Gasol. O que surpreendeu Wallace foi que não tinha muitos touros hercúleos entre as tropas que Gasol trouxera consigo. Havia apenas 500. O resto eram todos touros lutadores. Wallace ficou intrigado com a razão de tantos touros lutadores estarem ao lado de Gasol. Neste momento, Mendes grunhiu friamente: Pequeno Ai estava certo. Gasol conseguiu o apoio da tribo do touro lutador. Não é de admirar que ele tenha tanta coragem. Que idiota! Wallace sabia o que as palavras de Mendes significavam. Os touros hercúleos tinham duas atitudes quando se tratava dos touros lutadores. Um era carinhoso e o outro era cauteloso a portas fechadas. O primeiro era a atitude de Gasol e do seu bando, enquanto o segundo era a atitude de Wallace e de seu pai. Wallace conhecia bem a ameaça que os touros lutadores representavam. Gasol liderando tantos touros lutadores para lidar com ele agora era algo que fez Wallace ranger os dentes de raiva. Agora, ele suspeitava que a razão pela qual Gasol tinha tratado o pai de tal maneira era devido aos touros lutadores dando a ele essa ideia. Wallace gradualmente se acalmou depois de respirar fundo algumas vezes.
Gazoo e os outros lentamente pararam cerca de 100 metros à frente deles. Embora Gazoo e os outros fossem numerados em 2000, todos eles eram homens-fera altos e fortes, e por isso eles pareciam ser negros e sem limites à distância. Zhao Ai viu Gazoo e os outros, mas o que ele notou mais foram os que estavam ao seu lado. Os que estavam ao seu lado também eram de uma raça cabeça de bovino. Uma coisa sobre eles era diferente dos touros hercúleos de pele lisa. Seus rostos tinham cabelos pretos curtos, enquanto seus chifres eram curvados ao invés de retos. O pequeno comprimento de seus chifres curvos fazia com que parecessem pares de punhais. Justo quando Zhao Ai estava avaliando essas pessoas com cabeça de bovino que ele nunca vira antes, Yali soltou um suspiro frio, como esperado dos touros lutadores. Eles são os que apoiaram Gazoo. Zhao Ai imediatamente entendeu que os que ele estava vendo eram touros lutadores. Ele perguntou a Yali com incompreensão: Senhor Yali, o irmão mais velho não pretendia obter o apoio da tribo do touro lutador? Por que é que eles estão todos muito próximos de Gazoo agora? Yali suspirou: na verdade, os touros lutadores estão divididos em dois lados. Um dos lados é a facção do atual chefe da tribo dos touros lutadores. Eles estão perto de Gazoo, e eles também são os que a princesa mais velha e a quarta princesa se casaram. O outro lado é a facção do admirável rei do oeste, do bando da tribo do touro lutador, que está mais perto do falecido chefe da tribo e do jovem mestre Wallace. A segunda e terceira princesa se casaram com este lado. O jovem mestre estava tentando encontrar com a facção do admirável rei do oeste. Zhao Ai assentiu com a cabeça e perguntou: se os touros lutadores nunca foram unidos, como eles podem ameaçar a posição dos touros hercúleos como a tribo dominante? Yali suspirou mais uma vez. Na verdade, a tribo do touro lutador originalmente foi unida, e era muito mais forte naquela época, a ponto de ameaçar a posição da tribo do touro hercúleo como a tribo dominante. O falecido chefe da tribo descobriu isso, então ele apoiou intencionalmente o admirável rei do oeste, que está em desacordo com o chefe da tribo do touro lutador. O plano foi muito bem sucedido. Sob o apoio da tribo, a tribo do touro lutador foi dividida em duas facções. Embora a força do admirável rei do oeste não fosse tão grande quanto a do chefe da tribo, também não era fraca. No entanto, nos últimos anos, o chefe da tribo ficou próximo de Gazoo. A fim de obter o apoio da tribo do touro lutador, Gazoo começou a apoiar o chefe da tribo. Agora, a força do chefe da tribo é muito mais forte do que era antes, e o admirável rei do oeste está agora em completa desvantagem. Yali continuou: talvez isso tenha sido algo que eles aprenderam com a tribo do touro hercúleo. Nossa tribo certa vez apoiou o admirável rei do oeste, que foi capaz de partir a tribo, mas incapaz de sacudir o chefe da tribo do touro lutador. E em troca, a tribo do touro lutador agora está apoiando Gazoo para alcançar a posição de chefe da tribo, que dividiu a tribo do touro hercúleo, enquanto obtinham muitos benefícios no processo. Se Gazoo travar guerras, muitos dos jovens adultos do touro hercúleo perecerão e a força da tribo diminuirá muito. Quando chegar a hora, ninguém será capaz de deter os touros lutadores quando eles tomarem a posição de tribo dominante. Usar seus modos contra eles em troca. Retorno poético. De repente, Zhao Ai pensou sobre isso. Ele não esperava que os homens-fera, que pareciam ser diretos e inflexíveis, também seriam capazes de reviravoltas. Parecia que nenhuma raça senciente neste mundo poderia ser subestimada. Yali continuou depois de um suspiro desapontado: a tribo do touro hercúleo era cruel naquela época, e a tribo do touro lutador estava dividida. Agora, a tribo do touro lutador é ainda mais cruel. Eles querem que as raízes da tribo do touro hercúleo sejam cortadas. Gramas sem raízes murcharão com o tempo. Zhao Ai assistiu aqueles touros lutadores com descrença. Ele achou que o chefe da tribo do touro lutador era impressionante por ter planejado tudo isso. Inclusive talvez até a morte do anterior chefe da tribo do touro hercúleo. Nesse momento, Wallace não fez um único movimento. Ele apenas estava observando Gazoo calmamente, que parecia estar espirituoso. No entanto, a expressão de Gazoo agora não era agradável, especialmente depois de ver as criaturas mortas-vivas por trás de Wallace. Gazoo largou as rédeas que suavemente saiu. As duas escoltas ao lado dele eram um touro hercúleo e um touro lutador. Eles eram musculosos e tinham horríveis cicatrizes. Eles pareciam ser aqueles que não deveriam ser menosprezados.
Wallace também abaixou as rédeas e caminhou em direção a Gasol. Mendes o seguiu com a arma nas mãos. Eles lentamente se aproximaram, até que ambos os lados estavam a apenas 10 metros um do outro. Gasol olhou friamente para Wallace. Wallace, você de fato conspirou com os humanos. Você realmente é um traidor da tribo do touro Herculeu. Wallace falou friamente em resposta. Gasol, todo mundo sabe quem tem conspirado com os humanos. Um idiota como você é merecedor de ser usado pelos outros. Gasol soltou uma risada fria. Suas palavras são inúteis. Eu sou o chefe da tribo e você é o traidor. Renda-se, irmão, e eu pouparei sua vida. Wallace olhou friamente para Gasol. Você matou até mesmo nosso pai e nosso enfermo quinto irmão. Como eu posso mesmo acreditar em você? Agora eu estou realmente desconfiado. O sangue dos touros hercúleos flui em suas veias. Ou não é sangue, mas em vez disso é urina escura de bovino. Voadora kkkk. Os olhos de Gasol se arregalaram em Wallace. Mesmo que ele tenha matado seu próprio pai, ele não falou uma palavra sobre isso. Ele só alegou que seu pai foi envenenado. O que Wallace estava fazendo agora era dar um tapa no rosto de Gasol. Como Gasol poderia aceitar isso? Gasol resmungou de raiva. Quem disse que eu matei nosso pai? Eu estou dizendo que ele foi morto por você. Você se atreveu a se aliar a magos negros humanos. Quem no continente não sabe que os magos negros são os mais malignos de todos eles? Eles são os melhores em usar veneno. Wallace riu friamente. Você não disse que o pai morreu de doença. Como isso se tornou ele foi envenenado agora? Não importa quão venenosos sejam os venenos dos magos negros, eles não são tão venenosos quanto o seu coração. Seu coração já traiu Deus besta. Você será julgado. A expressão de Gasol mudou e ele falou friamente. Pare de conversa fiada. Você não vai escapar da morte, não importa o que diga, traidor. Você acha que um punhado de pessoas e esses ossos frouxos vencerão contra nós? Pare de sonhar e se prepare para morrer. Wallace replicou com frieza. Eu vou deixar você saber hoje, Gasol, que você não é invencível. Eu não queria fazer isso, pois achei que você traria guerreiros de nossa tribo. Mas desde que você trouxe as pessoas da tribo do touro lutador, eu não preciso me segurar. Aceite a morte, Gasol. Gasol respondeu, fracote ignorante. Como as criaturas mortas-vivas podem se comprar a nós homens-fera em termos de força, Wallace? Você é incapaz de viver sua reputação de ser inteligente. Eu acho que você é um idiota. Wallace deu a Gasol um sorriso frio. Você está falando muita merda, Gasol. Será que depois de muito tempo sem batalhas, você se tornou uma pessoa inútil que só sabe mexer os lábios? Gasol bufou friamente. Ele sabia que nunca seria páreo para Wallace em conversas, então ele não falou mais nada. Ele se virou e caminhou de volta para suas tropas. Wallace também voltou para suas escoltas. Viver em outro mundo. Capítulo 262. Se Alice sabia depois de ver as expressões de Wallace e Gasol que a conversa não deu em nada. Ele se virou para Zawai e disse, as conversas azedaram. Prepare-se para fazer sua jogada. Zawai sorriu, não é grande coisa. A maioria das pessoas que Gasol trouxe com ele são touros lutadores. Eu posso usar toda a minha força. Para ser sincero, ainda não estou disposto a lutar contra os touros hercúleos. E Ali sorriu para Zawai. Eu sinto que você é mais e mais parecido com um touro hercúleo. Na pradaria dos homens-fera, o poder de uma raça não é apenas o quão poderosa é a tribo dominante. É mais sobre a força total de uma raça inteira. Quer se trate de touros hercúleos ou touros lutadores, todos parecem ter se esquecido dessa questão. Nós búfalos d'água, sabemos disso, mas quando se trata de conflitos de interesses, eles raramente nos escutam. É por isso que, embora tenhamos profetas, é inútil persuadi-los. Você pode ver este ponto claramente. Você não gosta de fazer um movimento contra touros hercúleos, mas você quer lidar com touros lutadores. Embora pareça um extermínio da vida na pradaria, é uma coisa boa de outra perspectiva. Se a tribo do touro lutador se tornar poderosa demais, certamente entrará em conflito contra a tribo do touro hercúleo, desde que ambas as tribos da raça são as mais fortes entre a raça cabeça de bovino. Se eles não entrarem em conflito, toda a raça cabeça de bovino ficará mais forte. Existe apenas uma maneira de evitar conflitos entre eles. Faça um lado ser completamente mais forte que o outro,
para fazer o outro lado incapaz de revidar. Zhao Ai sorriu. Eu realmente não pensei muito sobre isso. Eu só estou pensando sobre o que é melhor para o irmão mais velho. A raça cabeça de bovino é uma grande raça junta. Simplesmente ter o apoio dos touros hercúleos não vai funcionar. As outras tribos de ramo também precisam se tornar mais fortes, de modo que toda a raça possa ser ainda mais forte. Mas a situação aqui é que apenas uma única tribo poderosa pode dominar todo o grupo. O grupo de tribos continua envolvido em conflitos. Como eles podem se tornar mais fortes? Zhao Ai ficou em silêncio depois de falar até este ponto. De repente, ele pensou na China antiga. Antes da resistência da dinastia Qing contra 8 especialistas estrangeiros, os lordes da guerra estavam envolvidos em conflitos. Assim a indústria ficou para trás no ritmo global e não havia uma administração centralizada. Essas foram as razões pelas quais a China estava tão longe do mundo, e um preço incomparavelmente doloroso foi pago para lutar de volta contra todos os intrusos. Se a raça cabeça de bovino continuassem lutando entre si assim, o resultado não seria muito melhor que o da China antiga. Havia apenas uma maneira de fortalecer toda a raça cabeça de bovino: deixe a raça cabeça de bovino ter apenas um rei inabalável. Esse foi o seu motivo para derrotar a tribo do touro lutador. Claro, Zhao Ai não estava fazendo isso inteiramente por Wallace. Mesmo que os dois fossem irmãos de sangue, ele não era altruísta a ponto de remover todos os obstáculos de Wallace. Ele estava realmente fazendo isso por si mesmo. Ele atualmente tem um ótimo relacionamento com Wallace Spear. Spear foi um presente. Sua tribo era pequena demais e poderia ser exterminada por outros a qualquer momento. A única ajuda que Zhao Ai conseguiu deles foi a bandeira da amizade. Wallace era diferente. Wallace era da realeza e, no momento, ele estava lutando pela posição de chefe da tribo. Se ele pudesse se tornar o chefe da tribo e assim remover todos os obstáculos em seu caminho, isso traria benefícios inimagináveis a Zhao Ai. Embora Zhao Ai estivesse conversando com Yali dentro do Alien, eles também estavam prestando atenção ao campo de batalha. O céu estava escurecendo, o que poderia ser considerado ruim para batalhas na pradaria. Zhao Ai não sabia se Gazou iria atacar à noite, mas ele não tinha nenhuma preocupação. Para ele, a noite não tinha nenhum efeito sobre ele. Agora, Zhao Ai só queria ver o que Wallace iria fazer. Se Wallace quisesse atacar agora, ele não iria se segurar também. Se Wallace não quisesse, ele não faria nenhum movimento. Ele não queria roubar o holofote de Wallace. Mesmo que ele e Wallace fossem irmãos jurados por sangue, até os irmãos nascidos se transformariam em inimigos em face do poder, sem mencionar os irmãos jurados por sangue. Mesmo que Wallace não fizesse nada para Zhao Ai, seria uma grande perda se Wallace não o apoiasse. Ele estava ajudando Wallace com o objetivo de obter o apoio de Wallace. Depois que Wallace retornou à sua formação, Mendes falou com ele depois de dar uma olhada nas tropas de Gazol. Vamos bater nele agora. Mais tarde, nós não poderemos ver. Wallace sorriu. Não precisa se apressar. Vamos recuar devagar. O céu está prestes a escurecer. Nós não podemos vê-los, e eles não podem nos ver até então. Mas, não se esqueça que o exército de mortos-vivos do pequeno A está atrás de nós. Quando você já ouviu falar de criaturas mortas-vivas tendo medo do escuro? Mendes foi lembrado pelas palavras de Wallace. Ainda havia 4.000 mortos-vivos por trás deles. À noite, o poder de luta das criaturas mortas-vivas seria aumentado. Isso só poderia ser positivo para eles. Mendes havia decidido que esta batalha deveria ser travada. Afinal, eles não tinham mais reservas. Se eles deixassem essa chance, seria mais do que humilhante. Depois que Wallace levantou o machado que ele tinha plantado no chão, ele acenou com a mão para sinalizar as 400 escoltas para retroceder lentamente. Só então, Zhao Ai fez as criaturas mortas-vivas avançarem em um ritmo gradual. Embora ele não tenha discutido isso com Wallace, ele tomou a decisão mais apropriada. Alien foi misturado neste exército de mortos-vivos, embora não tenha sido particularmente atraente. Gazol e suas tropas nem sequer saberiam que havia um humano misturado dentro desse exército de mortos-vivos. Agora, Wallace e os outros tinham ido para a parte traseira do exército de mortos-vivos e estavam firmemente protegidos por ele. Mesmo que Gazol começasse a atacar agora, ele teria que enfrentar os altos pelotões de bestas mágicas mortas-vivas. Obviamente, Gazol não era virgem no campo de batalha.
Ele era um guerreiro que tinha passado por 100 batalhas e era famoso por ser um bom guerreiro na tribo do touro Hercúleo. Era impossível para Gasol não saber o que ele iria enfrentar. O sol acabou de se pôr, enquanto a lua ainda não havia aparecido. Foi o momento mais sombrio. Lutar contra um exército de mortos-vivos agora, de todos os momentos seria uma tentativa de derrota autoprovocada. Gasol nunca faria isso, então ele também acenou com a mão e levou sua cavalaria de 2.000 para recuar lentamente. Era óbvio que eles não queriam se envolver em uma batalha noturna. Wallace assentiu ao ver a retirada de Gasol, sem perturbar a formação. Wallace falou com Mendes: "Sexto irmão, eu tenho que dizer, Gasol realmente tem um jeito quando se trata de batalhas. É uma pena que ele seja tão apaixonado pelo poder. Se ele estivesse disposto a nos aturar como irmãos, nós poderíamos ter fortalecido nossa tribo." Mendes suspirou. Foi por ser muito bom em batalhas que ele perdeu a visão de si mesmo. Agora ele conspirou com os touros lutadores, e talvez até com humanos para matar o pai, tudo para conseguir essa posição. Ele nunca pensou se a posição é realmente tão importante. Trabalhar com os touros lutadores é como dormir com lobos. Wallace falou friamente. A tribo do touro lutador está esperando por esse dia, e Gasol realmente foi em frente e fez isso sozinho. Parece que teremos que conversar com nossa segunda e terceira irmãs. Assim que resolvermos o assunto com Gasol, teremos que lidar com a tribo do touro lutador como o próximo passo. Agora que o chefe da tribo dos touros lutadores não está sendo honesto, talvez seja hora de o ensinarmos uma pequena lição. Mendes falou friamente. Então lute. Somente a luta pode fazê-los se acalmarem. Eu acho que não seria ruim deixar o admirável rei do oeste se tornar o próximo chefe da tribo do touro lutador. Wallace respondeu: agora ainda não é a hora. Além disso, você acha que o admirável rei do oeste é realmente confiável? Se ele não tivesse ambições, ele não teria deixado sua tribo sob o apoio do pai. Uma vez que ele tenha força suficiente um dia, ele também não deixará ao lado da tribo do touro Hercúleo. Podemos usar essa pessoa, mas devemos ficar de olho nele e não deixar correr desenfreado. Mendes sentiu e então sorriu. Você sabe por que eu sempre apoiei em você, pequeno sétimo? É porque você é realmente esperto. Você não é como um homem fera. Existem muito poucas pessoas inteligentes entre nós homens fera. Você teve muita sorte em encontrar o pequeno Ai. Eu acredito que ele nos ajudará, os touros hercúleos, a nos tornarmos a tribo mais famosa do continente. Wallace sorriu com a menção de Zawai. Ele riu. Se eu tivesse que colocá-lo de uma forma que me deixa feliz, eu estou mais relaxado quando se trata de Zawai se comparado ao admirável rei do oeste. Ele pode ameaçar nosso governo, mas o pequeno Ai não irá. Eu prefiro confiar no pequeno Ai que é humano e que não pode nos ameaçar. Mendes sentiu, sim. Comparado ao admirável rei do oeste, eu prefiro confiar no pequeno Ai. Mas você tem que prestar atenção também, pequeno sétimo. Não podemos confiar nele completamente. Não esqueça da lição da tribo do urso preto. Wallace assentiu. Claro que não vou esquecer, mas você não precisa se preocupar com isso. Quando eu conheci o pequeno Ai, eu mencionei que, se ele pudesse me ajudar, eu poderia fazer dele o único mercante de grãos da tribo do touro Hercúleo. Adivinha o que ele disse? Isso despertou o interesse de Mendes. Ele ainda não sabia disso, então ele perguntou curioso: o que ele disse? Wallace sorriu. Ele disse que pode me ajudar, mas não quer ser o único mercante de grãos da tribo. Ele só quer a bandeira da amizade da nossa tribo. Mendes ficou atordoado e suspirou. Ele é de fato diferente dos outros mercantes humanos. Se você perguntar a qualquer outro humano sobre esta questão, eu aposto que 100% deles escolheria se tornar o único distribuidor de grãos, porque isso significaria confiscar a linha de vida de nossa tribo. Wallace assentiu. Isso foi o que eu vi no pequeno Ai. Ele sabe o que está fazendo, como fazer e como continuar fazendo isso. É uma pena que ele não seja um homem fera como nós. Ele seria uma pessoa inacreditável de outra forma. Mendes riu. Eu acho que é muito bom agora. Eu não sei de onde o pequeno Ai apareceu, mas pelo menos parece que ele não tem más intenções em relação a nós. É o suficiente que ele nos trata com respeito como irmãos mais velhos. Wallace sorriu. Bem, é o bastante sobre isso. Vamos tomar uma bebida ao lado do pequeno Ai. Eu ouvi dizer que ele tem um bom vinho das terras humanas. Vamos procurar problemas na casa de Gasol mais tarde.
Ele não quer lutar à noite. Bem, ele não é o único a tomar as decisões agora. Wallace e Mendes deram ordens às suas escoltas, e depois montaram em suas montarias em direção ao lado de Zawai. Embora tivesse muitas criaturas mortas vivas, eles ainda podiam reconhecer o alien. Zawai não deixou as criaturas mortas vivas perseguirem Gazol por não conhecer as intenções de Wallace. Ele parou assim que Gazol saiu. As criaturas mortas vivas ficaram onde estavam em silêncio. Ele imediatamente deixou Alien abrir suas mandíbulas quando viu Wallace e Mendes vindo em sua direção. Laura preparou o coia quando Wallace e Mendes entraram. Wallace se sentou às pressas assim que entrou no espaço interno do Alien e falou com Zawai: Irmão, faça os preparativos. Nós atacaremos Gazol após um tempo. Não acho que ele tenha montado um acampamento muito longe. Zawai assentiu: Não tem problema. Batalhas noturnas é a especialidade dos mortos-vivos, então relaxe. Mesmo que não consigamos manter Gazol aqui hoje à noite, estaremos mantendo os touros lutadores aqui se for necessário. Wallace riu: Parece que eu não tenho que te contar. Você entende a situação. Está certo. Nosso objetivo desta vez são aqueles touros lutadores. Nós vamos vencê-los até que estejam acabados. Zawai sorriu e serviu para Wallace e Mendes uma xícara de coiacada. Wallace bebeu um gole e disse: Eu ainda acho que o comis dos homens-fera é muito melhor do que isso. O que me lembra. Traga-nos 2 garrafas de um ótimo vinho dos seres humanos. Zawai riu: Certo. Eu vou deixar você provar o bom vinho de nós humanos. Laura, traga alguns pratos com petiscos. Vamos acabar com eles depois de beber. Laura e os outros ouviram com uma risada. Na verdade, a maioria das coisas estava dentro do espaço de Zawai. Zawai tirou 3 garrafas de vinho, enquanto o restante foi manuseado por Laura e pelos outros. Não demorou muito para os preparativos estarem prontos. Não havia apenas travessas de frutas, mas também alguns petiscos continentais famosos, que haviam sido comprados por Zawai e pelos outros e armazenados no espaço de antemão. Afinal de contas, o espaço não mudaria seu sabor, e Laura e os outros gostavam de fazer petiscos deles, então Zawai havia preparado uma grande quantidade deles. Essas coisas não eram muito atraentes no continente, mas para os homens-fera, eles eram incríveis. Wallace e Mendes nunca tinham visto a maioria dessas coisas antes, então eles acabaram tendo seus apetites satisfeitos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.